Certamente é um momento crítico porque a concentração de gases está aumentando. E se você olhar, por exemplo, as perspectivas de aumento que a gente tinha 20 anos atrás, está no nível superior da expectativa lá atrás. Ou seja, apesar de todos os esforços, nós ainda estamos com uma emissão acima do que deveria estar para que o impacto do aquecimento global seja suportável. O que dizem hoje é que teria que ser limitado a 2 graus Celsius o aquecimento, de forma que a nossa vida aqui nessa nossa casa, no planeta Terra, pudesse seguir sem grandes percalços. Comparado com a temperatura da era pré-industrial, ou seja, 1700 e tanto por aí. Nós já estamos em quase 1 grau, tá certo? E o grande problema é que a perspectiva de aumento da concentração de gases nos próximos 100 anos é alta. E de qualquer maneira, 2 graus Celsius, se ficar por ali, já significa um problema. A questão, principalmente do nível do mar. Ou seja, tem várias ilhas, cidades costeiras que vão ter um impacto. Então, essa questão da adaptação é que eu acho que é crítica. Adaptação é, por exemplo, no caso da agricultura, desenvolvimento de variedades de plantas, por exemplo, milho, cana, soja, etc., que sejam produtivas com temperatura mais alta e, eventualmente, com um regime de chuvas diferente daquele que hoje, normalmente, a gente observa. No caso, por exemplo, de cidades costeiras, a construção de barreiras. Algumas cidades já têm isso, naturalmente, porque essa questão da invasão do mar é um problema habitual. New Orleans, por exemplo, nos Estados Unidos, é um bom exemplo, E veja o que aconteceu com o furacão Katrina, alguns anos atrás. Ou seja, você tem que provavelmente reforçar essas barreiras e tudo isso custa caro. Então, o custo da adaptação tem que ser mensurado. E isso implica, em alguns países mais pobres, que sem uma ajuda internacional, dificilmente eles vão conseguir sobreviver. Outra é a própria questão das técnicas para adaptação, nós estamos falando hoje em técnicas, às vezes até meio esdrúxulas, que a gente pensa assim, puxa, hoje uma das grandes discussões é em torno do que se chama de engenharia climática. Alguns anos atrás, se você me perguntasse isso, eu diria, absurdo isso, Bom, nem tanto, tá? As ideias que saíram 10, 15 anos atrás realmente eram bem complicadas do ponto de vista dos impactos nos ecossistemas, etc. Por exemplo, essa história de fertilizar os oceanos, de forma que eles sejam capazes de capturar mais CO2 da atmosfera. Tinha uma outra opção que era jogar aerossóis, poeira, tá certo? Na estratosfera, lá na parte alta da atmosfera, para refletir radiação solar de volta para o espaço, ou seja, resfria aqui a nossa casa. Tudo isso tem implicações nos ecossistemas, etc., que é muito difícil de se prever. Mas hoje em dia já começam a aparecer algumas opções de refletores no espaço, em satélites, grandes refletores, tal, que parece meio absurdo, mas está sobrevivendo. Ou seja, não é que ainda eles estejam lá instalados, mas os projetos de construção mostram que podem ser viáveis do ponto de vista econômico e de menor impacto nos ecossistemas aqui embaixo. Aerossóis, por exemplo, é um negócio complicado, porque você põe esses aerossóis na estratosfera, eles podem ficar lá um tempão enorme. Não é um negócio de liga e desliga, Além disso, técnicas de armazenamento de carbono em reservatórios seguros. Tem essa perspectiva de que quando nós tivermos a energia por fusão, hoje nós temos a fissão. E daqui a pouco eu espero, algumas décadas, nós vamos ter a fusão nuclear. E a fusão nuclear, aí nós teríamos energia suficiente, por exemplo, para tirar CO2 do ar, tá certo? Cristalizar esse carbono, a brincadeira que normalmente a gente faz é o seguinte, fazer diamante, exagerando um pouco, e guardar isso lá embaixo, num reservatório seguro.
Então, isso não está fora de cogitação.